Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nessa situação bizarra aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, certo? Hoje a gente vai falar sobre a pesquisa que saiu essa semana, tá? A pesquisa aponta a vitória de Lula e Haddad na próxima eleição. Mercado financeiro reage a isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque tem esses números da pesquisa envolvendo aí o Lula, o Haddad e candidatos da direita, que eventualmente podem substituir aí o Bolsonaro, tá? E, enfim, o mercado financeiro já reagiu, já mexeu aí as suas asinhas, tá? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu agora aí, tem um mês e pouco mais ou menos, e você ganha 2 marcadores, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo, você me procura aí que a gente conversa a respeito, beleza? E anuncio também aqui o meu livro de poemas que saiu no ano passado, tá? Mas tem os exemplares aqui, quem quiser entrar em contato aí também é só falar, tá? Aí você levando o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Então tá aqui a notícia do Poder 360, tá? A Quest, né? A pesquisa da Quest. Lula ou Haddad venceriam Bolsonaro, Tarcísio, que está lá governando São Paulo agora, desgovernando São Paulo, né? O Paulo Marçal e o Caiado, tá? Então tá aqui, né? Pesquisa indica vantagem dos petistas no segundo turno se a eleição fosse hoje. Ministro é um dos nomes cotados caso o presidente não busque a reeleição. Então todo mundo sabe aí que o Haddad é o nome preferido do Lula, né, para substituí-lo, e é um nome interessante, é um dos melhores nomes aí da esquerda atual, junto com o Boulos e o Ciro Gomes também. Agora o Ciro está com essa questão com o Lula lá, então fica realmente mais difícil, mas talvez seja candidato aí nas próximas eleições, independente disso, né? E aí eles dizem aqui, né, que no cenário daqui, deixa eu tirar aqui porque no cenário, tá, deixa eu apagar aqui o som, no cenário em que tanto Lula quanto Jair Bolsonaro concorrem, o atual presidente venceria a disputa com 51% dos votos ante 35% do ex-chefe do executivo. Na foto aí tem o Lula e o Haddad aqui. Então, quer dizer, o Lula hoje já venceria o Bolsonaro por 51 a 35, né? Já tem uma diferença aí de 15%. O Bolsonaro já perdeu 15% dos votos que ele ganhou na última eleição, né? Isso esses 15%, e podemos até chegar aí a 20%, né? Entre 15% e 20%, é aquela galera que oscila, né? Porque o PT tem historicamente 30 e poucos por cento dos votos, e a direita também tem mais ou menos isso aí. Tem aquela galera também que é a galera dos brancos, nulos e tudo mais, né? E tem esses 20%, 15% a 20% que sempre oscilam, dependendo do contexto, dependendo do noticiário, dependendo do escândalo da ocasião, ou dependendo aí, enfim, né, de algum acontecimento diferente aí que contribua, né, para que aquela pessoa que está ali mude de ideia, né? E também há que se dizer que o próprio eleitorado de direita no Brasil, salvo de repente aí uns 20 a 25%, existe um eleitorado que tem a cabeça com a direita, mas que oscila também se o contexto, enfim, for favorável a isso, tá? Eu, por exemplo, conheço gente que é abertamente de direita, mas já votou no Lula, já votou enfim, na Dilma e tudo mais. Coisa que você não vê na esquerda, né? Alguém que tem a posição de esquerda não vota na direita para presidente de jeito nenhum. Porém, a gente também tem, e aí antes ainda de passar aqui para a pesquisa, vale dizer isso, né? A gente também tem um eleitorado muito grande que vota na esquerda para presidente e nos deputados e senadores da direita de maneira muito esquisita, né? Que é, na verdade, um índice claro de alienação, porque você está ali contribuindo para o presidente que você está votando, enfim, ficar cercado ali de pressões contrárias e muitas vezes até de chantagem, né? Porque é isso que eles fazem realmente lá, tá? Então vamos lá, né? Pesquisa Quest divulgada nessa quinta-feira, dia 12, indica que o presidente Lula ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceriam no segundo turno caso as eleições presidenciais fossem hoje, tá? Os cenários testados incluíram disputas dos petistas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro,
o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que nesse momento ele está inelegível, certo? Foi já julgado e tal, ele não pode concorrer nas próximas eleições. E o Pablo Marçal, né, do PRTB, que é essa figura bizarra aí que tomou a cadeirada do Datena lá naquele debate. Bolsonaro e Caiado, eles então aqui, né, confirmam o que eu falei, estão inelegíveis por decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e da juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia, do TRE de Goiás, Tribunal Regional Eleitoral de lá, né, respectivamente, tá? E aí foram entrevistados de forma presencial 8.598 eleitores brasileiros de 4 a 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Na verdade, essa margem de erro ela é sempre um pouco maior, né? Existe aí um cálculo, enfim, né? Uma questão, só que tudo isso depende do contexto, né? Por exemplo, o caso da facada do Bolsonaro. Depois da facada ele, enfim, né, subiu lá muito acima do que ele estava, porque o contexto foi alterado naquele momento, né? Mas enfim, é um nível de confiança de 95% e a pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. No cenário em que tanto Lula quanto Bolsonaro concorrem, o atual presidente venceria a disputa com 51% contra 35%, né, do Bozo, tá? E aí o que eu falei no início, o Bolsonaro já perdeu aí uma quantidade grande de votos e, bom, né, vamos ver o que acontece aí para o futuro, né? A maior vantagem de Lula seria num eventual segundo turno contra o Caiado, ganharia por 54-20, né? Mas eu acho que, né, se tiver uma eleição, tivesse, né, uma eleição que o Caiado participasse, ele não chegava nem no segundo turno, né? Essa é a minha opinião. Na disputa contra o governador de São Paulo, o Tarcísio, né, o Lula teria 52 contra 26, o dobro dos votos aí do Tarcísio, né? Já o Marçal, o presidente venceria por 52-27, do ex-coach, né? Isso também é curioso, né? Porque o Tarcísio, enfim, né, foi o eleito ali em São Paulo e o Pablo Marçal, enfim, né, na eleição que ele participou, ele acabou não chegando, né? Nem chegou no segundo turno, tá? Mas de qualquer maneira o Tarcísio venceria, aliás, o Lula venceria tanto o Tarcísio quanto o Marçal. Isso é uma ótima notícia, né? Porque são duas figuras bizarras aí que a gente tem na política atual, né? Em caso de Lula não concorrer à reeleição, 27% dos entrevistados disseram que o candidato ao governo deveria ser o Haddad, tá? Eles têm aqui os números. 27% disseram que o melhor candidato é o Haddad, o Ciro Gomes foi segundo com 17%, o Alckmin com 14%, Eduardo Paes com 4%, acho que não tem absolutamente nada a ver com Lula, né, o Eduardo Paes, e o Rui Costa, né, que é ministro também do Lula agora, com 2%, e a Gleisi Hoffmann com 2% também, tá? Sem Lula e com Bolsonaro, o Haddad venceria o Bozo também, tá, por 42-35. Também ótima notícia, porque em 2018 essa disputa aconteceu, né, e o Bolsonaro venceu, foi o desastre que foi, né? Enfim, se o Bolsonaro seguir inelegível, os eleitores declararam, aqui agora é o pessoal da direita, né, dizendo quem deveria substituir o Bolsonaro, quem deve substituir, deveria não, deve, né, substituir o Bolsonaro porque ele está inelegível, né? E 21% votaram na mulher dele, na Michele Bolsonaro, né, que, enfim, essa figura bizarra também aí, de dancinha de crente, enfim, né, é isso, né, não tem diferença nenhuma para o Bolsonaro. O Pablo Marçal ficaria ali em segundo, né, ficou, né, em segundo lugar como o nome a substituir o Bozo, com 18%, o Tarcísio de Freitas com 17%, a Simone Tebet com 10%, o que demonstra também uma alienação radical aí, né, dessa parcela aqui da direita, porque a Simone Tebet abertamente tem feito aí discursos e depoimentos e relatos sobre, enfim, sobre as qualidades do governo Lula, sobre o vínculo dela aí com o projeto Lula, etc. e tal, e tudo indica que ela não abandone, tudo indica que ela apoie um candidato de esquerda na próxima eleição, até para participar do governo também, né? Então isso aqui é a Simone Tebet substituiu o Bolsonaro, zero de chance, né?
Ratinho Júnior, né, com 7%, Romeu Zema com 4%, Ronaldo Caiado com 3%, e não souberam, não responderam 21%. Tá? Se a disputa fosse contra Tarcísio, Haddad teria 44% contra 25%, do governador paulista. Já contra Marçal, a vitória seria um pouco menos distanciada ali, né? Seria 42-28. Agora, para finalizar aqui, se o segundo turno fosse entre o Haddad e o Caiado, coisa que eu também não acredito que aconteceria, porque o Caiado não tem a menor chance sequer de chegar no segundo turno, né? O Haddad venceria por 45-19, né? Uma vitória aí maiúscula, tá? E, bom, de resto aqui, as intenções de voto estão aqui e tal, né? E aí já finalizou aqui essa questão. Agora, vale a pena aqui ponderar o seguinte, tá? E aí eu vou passar aqui para a resposta do mercado financeiro, né, a essa pesquisa. Deixa eu marcar aqui. Vale ponderar o seguinte: a gente que é de esquerda, que tem conexão aí com o projeto da esquerda, que entende, né, que realmente quem tem projeto para o Estado é a esquerda, essa pesquisa e esse cenário atual, na verdade, é muito bom, né, em certo sentido, porque além dos nomes da esquerda serem fortes e terem aí enfim, digamos aí, uma pegada com a população, os nomes da direita são muito ruins, né? São todos muito ruins, enfim, não só no sentido mesmo da inteligência, né? Ou seja, da percepção de país, da ausência completa de projeto, etc. e tal, mas não tem cancha, não tem, né? Não tem ali jogo de, por exemplo, o Tarcísio, né? Que é o governador de São Paulo. É um sujeito que ele não tem a verborragia e a violência do Bolsonaro no discurso e mesmo na participação em debate, etc. e tal, que é muito o que, enfim, amealhou ali uma parcela do eleitorado alienado no Brasil, né? Que foi essa coisa violenta e meio que, né, contra tudo que está aí, etc. e tal, que no fundo, né, contra o próprio país, mas enfim, né, do Bolsonaro. Então o Tarcísio me parece que é um nome que não tem muita chance ali no debate. A mulher do Bozo também não tem, né, ainda que talvez tenha ali até mais chance que ele, mais por conta da conexão direta com o nome do Bolsonaro do que por qualquer outra coisa, né? O Pablo Marçal é essa figura, né? O Pablo Marçal é um imbecil também, né? Tem isso também. Então, quer dizer, é fácil jantar o Pablo Marçal num debate, porque o negócio dele é ficar xingando, não tem ali, não apresenta ideia nenhuma, né? Enfim. E essas outras figuras aqui também não tem, né, essa cancha aí. O Zema assim, é uma figura patética também. Então a gente está vivendo um momento bom aí em relação ao executivo, né? Agora o Congresso é um desastre, né? Os vídeos aqui mostram isso. Eles votam contra tudo o que representa melhoria ou uma tentativa ali de diminuir as desigualdades econômicas, chegar num patamar ali razoável de civilidade. Eles votam contra tudo. E o povo brasileiro, né, enfim, está longe de entender isso, para perceber que, né, você não pode botar no Estado gente que é contra o Estado, né? Não porque você não, né, a ilusão do eleitor de direita médio brasileiro, ou seja, aquele que realmente acredita nessa ideia de Estado mínimo, etc e tal, né, e não aquela galera que sabe que eles não são contra o Estado mínimo e só dizem isso, né? Mas essa galera não percebeu ainda que a direita entra no Congresso, no Senado, no Executivo e não diminui Estado porcaria nenhuma, né? Eles apenas deslocam o orçamento para o mercado financeiro mais do que já está, né? Mais do que já está. Enfim, bom, e aí falando em mercado financeiro, o mercado financeiro, vamos ver o tempo aqui, reagiu a essa pesquisa da maneira que a gente já sabia que ia acontecer, né? Fazendo ali as suas movimentações de, enfim, desestabilização aí da economia, etc e tal. E tem um comentário interessante aqui, dois, né, comentários interessantes do pragmatismo político, a gente pode ler aqui para poder refletir essas questões, tá? Então eles dizem aqui, né, é revoltante a lógica que o mercado e o Banco Central impõem no Brasil. E aí eu sempre acho importante frisar que esse mercado, aqui esse tal mercado, é o mercado financeiro, né? Que o Estadão, por exemplo, citou recentemente aqui num edital, aliás, num editorial, né? Que
que eu fiz um vídeo aqui, comentei e tudo mais, eles dizem abertamente que a referência principal deles é o mercado financeiro, não é o mercado produtor, não é o pequeno e médio empresários, o comércio, o consumidor, né? A economia para eles é o mercado financeiro, tá? Então, quer dizer, é revoltante a lógica que o mercado financeiro, o Banco Central, e aí deveria dizer aqui, né, independente, entre aspas, né, impõe no Brasil. O tal mercado financeiro projetou um PIB de 1,7 para 2024 e a economia deve entregar 3,5, mais que o dobro do previsto pelo mercado financeiro, né? Que é referência para o Estadão, mas não para mim, por exemplo. Tem um monte de gente também que não está muito preocupada com o que o mercado financeiro diz, né? A inflação acumulada, continua aqui, né, a publicação do Pragmatismo Político, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 4,87, apenas 0,37 pontos, né, acima do teto da meta, que é 4,5, puxada por fatores externos e sazonais. E aí eles vão descrever aqui quais são esses fatores, tá? Então eles dizem aqui que o câmbio, né, e essa variação do câmbio tem muito a ver com as movimentações do mercado financeiro para poder aumentar o dólar, aumento esse que foi comemorado, né, pelos bolsominions. Vi vídeo ontem, é um negócio bizarro. Eles comemoram a alta do dólar, assim, é um negócio inacreditável. Mas, gente, assim, eles são de um baixíssimo nível e, ao mesmo tempo, estão ali abertamente, enfim, né, votando e torcendo contra o país, né, porque é isso, enfim, é um retrato, aquele vídeo ali é mais um retrato da reflexividade negativa, né? Porque se isso acontece com a esquerda, o que a esquerda faz é criticar o governo que está ali permitindo que isso aconteça, ou enfim, né? Mas não comemora isso, porque isso não se comemora, né? Enfim, a não ser que você seja ali parte daquele 0,1% que ganha com isso, né? Enquanto que o Brasil inteiro está perdendo, né? Bom, tem as commodities também que contribuíram para esse aumento aí, né, de 0,37 aí da inflação. As carnes, né, subiram 8%, o óleo de soja 11% e o café 2,33%. Isso contribuiu também para o aumento aí da inflação, esse aumentozinho, né, enfim, insignificante. O clima, né, também contribuiu, porque a agropecuária, aliás, né, caiu menos 3,5%, reduzindo a oferta de alimentos. Em novembro, a inflação desacelerou para 0,39%. Isso é um sinal claro de queda e não de descontrole, como alardeia de maneira cínica e falsa o mercado financeiro, né? Vale lembrar que essa meta de inflação, eles continuam aqui, de 3% com 1,5% de margem, é completamente irracional. Em 30 anos, o Brasil só atingiu esse nível 3 vezes. Tá? Agora vamos ao absurdo, tá? Eles comentam aqui. O mesmo mercado financeiro que errou feio o PIB, agora dramatiza a inflação como se o Brasil estivesse, né, à beira do abismo. Não está, mas o mercado financeiro, né, usa isso para exigir cortes de gastos em nome da tal responsabilidade fiscal. Um parêntesezinho aqui só, tá? Se você quiser ter uma ideia razoável de como funciona a cabeça do tal mercado financeiro, assista o filme A Grande Aposta, né, que tem a ver lá com a crise de 2008 nos Estados Unidos. No limite, essa galerinha aposta contra o próprio país, aposta na quebra do próprio país, para ganhar dinheiro com isso. Pouco importa se vai ter ali, como aconteceu nos Estados Unidos, gente se suicidando, perdendo casa, né, tudo, enfim, né, perdendo a vida inteira ali por conta da tal bolha imobiliária, etc. e tal. Estou nem aí para isso, eles riem disso, ganham dinheiro e vão curtir, né? Apostam contra o país, então quer dizer, né? E essa gente serve de referência para quem? Né? Para o riquinho que está ali ganhando também com isso, ou para o pobre de direita em sua, enfim, né, em sua interminável ingenuidade, né? Esse é o ponto aí. Bom, e aí eles citam aqui a questão, né, do que eles exigem corte de gasto em nome da tal responsabilidade fiscal que, frise-se, eles do mercado financeiro não têm nenhuma, né? Não tem nenhuma. Bom, o governo atende com 70 bilhões em cortes anuais, praticamente o que eles pediram. Mesmo assim, o mercado financeiro reage com histeria e o Banco Central aumenta a Selic em 1%, prometendo mais 2%, totalizando 3% de aumento aí. Tá? O que isso significa? Cada 1% de aumento na Selic adiciona 50 bilhões de reais ao ano em juros da dívida pública, dinheiro esse que vai para a mão do mercado financeiro, inclusive para o tal
Campos Neto, né, do Banco Central, que está ganhando dinheiro com isso também, né? Já tem aí, inclusive, processo contra ele por desvio por conflito de interesses, etc. e tal, quer dizer, né? Com 3%, o custo adicional será de 150 bilhões por ano, mais que o dobro dos cortes feitos pelo governo. Agora, existe também um cálculo aqui que fala sobre as isenções fiscais, tá? Que é bem mais do que isso, certo? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, quer dizer, muita gente também aí sem pagar imposto e nada acontece, né? Cortam 70 bilhões do orçamento, continua aqui o pragmatismo político, para transferir 150 bilhões aos rentistas. Isso não é responsabilidade fiscal, né? É uma transferência massiva de renda dos mais pobres para os mais ricos. Diria eu que não é nem dos mais pobres para os mais ricos, é do país, né? De maneira mais ampla, pobre, classe média e projetos que eventualmente diminuiriam, inclusive, o número de pobres. Isso aqui entra naquele contexto, né, de tentar modificar essa narrativa de pobre, né, porque isso é um problema, digamos, linguístico e até semiótico, digamos assim, né, da narrativa da esquerda, que a esquerda tem que tentar trabalhar isso aí, tá? E aumentar a Selic não abaixa o preço do café, da carne ou do dólar, né? Juros altos não resolvem os problemas que dizem combater. Eles reduzem investimentos, travam o crescimento e drenam recursos de áreas essenciais, né? Então, enfim, importante ponderar isso aí também, tá? Porque nos países desenvolvidos isso não acontece. O mercado financeiro ganha dinheiro lá também, mas é bem menos do que ganha aqui, no nível proporcional, né, ao orçamento, e eles usam dinheiro para investir, para gerar emprego, para gerar consumo, para gerar renda, para gerar ali, enfim, né, economia, tá? E por último aqui eles dizem, né, no fundo a lógica é sempre a mesma, tirar do orçamento do pobre, de novo repetindo, né, a narrativa do pobre, para encher o bolso do rico, né? E não é que, repito o que eu falei no vídeo que eu fiz aqui, né? Não é que ela não tenha razão, ela tem razão porque realmente acontece isso, mas essa narrativa, ela não só não chega na cabeça da classe média, como ela também acaba servindo como uma espécie de, enfim, de manutenção da coisa, né? Se você está falando em pobre 20, 30, 40 anos, é porque continua tendo pobre, né? Esse é o ponto, tá? Bom, quando o governo propõe aliviar quem ganha até 5 mil reais e taxar quem ganha mais de 50 mil, o mercado financeiro grita. Por quê? Porque isso inverteria o jogo. A questão é que o Bolsonaro prometeu isso e não cumpriu nem R$1. Por quê? Porque não dá para prometer um negócio desse e colocar o Paulo Guedes no Ministério da Economia, né? É mais uma prova de que o Bolsonaro é um joguete completo, tá? E aí o último parágrafo, né? Esse tal mercado financeiro neutro e nada ideológico, que diz que o Brasil quebrou enquanto... né? O mercado financeiro neutro e nada ideológico, que diz que o Brasil quebrou enquanto exaltam a Argentina como um paraíso. Um bando de bandidos parasitas que querem ferrar, né, o Brasil aqui. E só em cima dessa questão aqui do tal neutro e nada ideológico, fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, do absurdo dessa expressão, né, dessa distinção, né, entre o técnico e o viés ideológico, né? Isso é uma bobagem inacreditável e Juiz Moro, né, já vomitou isso aí, Bolsonaro passou anos vomitando isso aí, quer dizer, mas essa é uma narrativa que cola na cabeça de muita gente, porque, enfim, né, existe uma parcela da população que acredita mesmo que existe possibilidade de governar ou de mexer na economia sem viés ideológico. Repito aqui para quem gosta de livro, né, leiam As Palavras e as Coisas do Foucault. Depois que você acaba de ler aquilo ali, você dá gargalhada disso, né? É viés ideológico, tá bom, né? Enfim, e aí, que mais aqui? Vamos ver, tá? Para passar aqui para um último dado aqui importante, que tem a ver com, deixa eu ver aqui, cadê deixa eu ver, sim, né, aí, vamos finalizar. Por que eu citei essa questão do mercado financeiro? Porque nitidamente isso aqui é uma resposta a essa pesquisa também, né, para além das movimentações já usuais e estritas ali do mercado financeiro, que sempre jogam para ganhar dinheiro às custas do país, né? Mas isso também é uma resposta a essa pesquisa, que já mostrou que eles não vão ganhar a próxima eleição, né? A não ser que aconteça um fato absolutamente novo aí, como foi, por exemplo, o crescimento completamente ali meteórico do Bolsonaro. A tendência é que eles percam de novo, porque também tem isso, né?
a direita só ganha eleição no executivo agora ou com golpe ou com algum tipo de, enfim, né, com algum fato aí muito, sabe, muito diferente do normal, porque as comparações de projeto, de governo, de resultados econômicos não tem condição de comparar, não dá, né? Enfim, e aí eles dizem aqui no Pragmatismo Político o seguinte, né? A verdade é que o mercado financeiro quer Lula fora do governo e por isso está fazendo todo esse jogo de especulação para jogar o Brasil numa recessão e abrir as portas para um possível impeachment. O mercado financeiro não vê a chance do Lula sair através do rito democrático, porque todas as pesquisas, acabei de falar, deram vitória para o Lula e para o Haddad em todos os cenários. Eles estão criando um cenário idêntico ao que antecedeu a queda da Dilma. É isso, teve uma crise, né, em 2015, lá 14, final de 2014 e 2015, que, digamos, armou o cenário, né, para poder trazer a opinião pública para uma posição contrária a Dilma, junto com Copa e aquela coisa toda, manifestação e apropriação das manifestações, mas enfim, né, o mercado financeiro especula, joga e enfia lá, joga a economia no buraco, né, para que o povo culpe o governo, né? E se o governo for de esquerda, aí o jogo funciona para eles, né? E aí, para finalizar, ele tem um comentário aqui, né, de um cara chamado Art, que é um Antunes, né? Gente, vocês estão acompanhando o caos da política após a pesquisa da Quest, né? A Quest divulgar a nova pesquisa mostrando que o Lula e o Haddad derrotariam todos os candidatos da extrema-direita em 2026. O mercado financeiro decidiu agir e fez o dólar disparar no câmbio. Estão querendo fazer com o Lula o que fizeram com a Dilma em 2016. E isso aqui é uma grande verdade, porque, né, eu li outro dia aqui que o Banco Central manejou o dólar ali, vendeu o dólar, comprou dólar, enfim, mais de 100 vezes durante o governo Bolsonaro para poder, enfim, modificar o cenário, né? Com o Lula, nesses últimos 2 anos, só fez isso uma vez. Deveria fazer pelo menos 50, né? Se fosse o caso aí dessa média, tá? Para além do fato de que o juros está alto, o Banco Central, etc. e tal, então ele poderia utilizar esse mecanismo, né? E agora com essa, o governo Bolsonaro, enfim, torrou uma parcela significativa ali daquela grana extra que existe ali, né, no Estado e tal, nas reservas, né? E na verdade, se o Banco Central não aumentasse os juros dessa maneira, sem nenhuma justificativa, porque a inflação está ali dentro do esperado, enfim, tudo funcionando razoavelmente e tudo mais, mas se não aumentasse esse juro, não precisava nem pensar em usar dinheiro de reserva para poder, né, gastar e torrar e comprar dólar para poder proteger a economia, não precisava nem fazer isso, né? Mas eles ganham dinheiro dessas duas formas, né? Então, quer dizer, não dá para esperar. Então, quando se diz que o Banco Central é independente, né, já fiz vídeo aqui explicando isso também, porque se enquadra nessa tal distinção absurda entre técnica e viés ideológico, né? Mas enfim, quando falar isso, desconfia, porque de independente não tem nada, né? Eles estão ali defendendo seus próprios interesses e o próprio Campos Neto tem dinheiro lá fora, quer dizer, né? Paulo Guedes também, e eles ganham dinheiro aí com essas movimentações de juros, bilhões, não é pouca coisa não, tá? Bom, e aí eles falam aqui em golpe, né, que todas as vezes que um governo ousa colocar o pobre no orçamento, a burguesia cria ambiente para um tipo de golpe, tá? Então, pessoal, vamos aguardar aí, tá? Porque, né, a gente já tem essa movimentação. Agora, uma coisa pelo menos, né, a gente tem para comemorar, porque essa pesquisa é boa e indica realmente que a gente vai continuar tendo aí a esquerda no poder na próxima eleição. Agora, outra coisa também que é fundamental de dizer é o que a gente diz aqui sempre, né? Quer dizer, enquanto o brasileiro não entender que um congresso de maioria esmagadora de direita num governo de esquerda é índice de chantagem, isso não vai mudar. Inclusive essas pressões do mercado financeiro. Porque se a gente tivesse um congresso de maioria de esquerda, por exemplo, a própria ideia, o próprio conceito ali de Banco Central independente seria revertido no Congresso de maneira bem tranquila, né? E aí a gente poderia usar o orçamento para fazer o país desenvolver e não para colocar ali dinheiro na mão de meia dúzia de riquinhos, né, que não estão nem aí para o país. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Essa foi a discussão aí de hoje, tá? Com essa pesquisa e as reações aí do mercado financeiro, e a gente se fala no vídeo de amanhã. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!